Olá, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Silas Daniel e hoje eu quero falar com você sobre tolerância cristã. Por quê? Porque em uma época de ditadura do politicamente correto, em uma época em que até mesmo o ato simples de evangelizar tem sido considerado por alguns como ofensivo, como desrespeito à fé dos outros, inclusive há quem use o termo proselitismo em sentido pejorativo para designar o ato simples da evangelização, em uma época em que as pessoas repudiam boa parte da pregação bíblica como sendo discurso de ódio, em uma época em que está havendo uma distorção do conceito de amor e uma distorção também do conceito de tolerância, com muitos daqueles que se dizem tolerantes sendo exatamente os mais intolerantes de todos, em uma época de moda da teologia inclusiva, em uma época de relativização dos valores, em que muitas pessoas não acreditam mais na existência de valores absolutos. Enfim, em uma época como essa, urge enfatizar o verdadeiro sentido de tolerância à luz da Bíblia, urge enfatizar o que é a tolerância cristã. Como dizia Blaise Pascal, um dos artifícios que o demônio usa para pôr os homens no caminho do mal é dar nomes desprezíveis a certas virtudes eternas e assim encher as almas fracas com o tolo medo de passarem por antiquadas se as exibirem. Sendo assim, o que é tolerância cristã? Tolerância aqui no sentido da relação do crente com a sociedade onde ele vive. O cristão bíblico defende a tolerância fervorosamente, mas não qualquer tipo de tolerância. Há um tipo de tolerância que ele defende fervorosamente e há outro tipo de tolerância que ele rechaça contundentemente. Qual é o tipo de tolerância que ele defende e qual o tipo de tolerância que ele rechaça? O crente, ele defende a tolerância no sentido legal e a tolerância no sentido social. E a tolerância que ele rechaça é o que nós chamamos de tolerância acrítica. Como assim? Quando afirmamos que o crente defende a tolerância legal, estamos querendo dizer que o crente defende o direito que as pessoas têm de ter a crença que elas quiserem ou mesmo de não terem crença nenhuma. O crente, por exemplo, ele defende que as pessoas não sejam coagidas, forçadas a crer no que ele crê, no que ele, crente, acredita. Ou seja, o cristão defende fervorosamente a liberdade religiosa. Isso é o que nós chamamos de tolerância legal. Inclusive, a Bíblia nos manda até mesmo amar os nossos inimigos. E Jesus, certa vez, quando foi mal recepcionado numa vila de samaritanos, ao ser expulso de lá, seus discípulos, 2 deles, chegaram a dizer a Jesus o seguinte: Mestre, manda descer fogo do céu para consumir, para matar esses samaritanos. E sabe qual foi a reação de Jesus? Jesus os repreendeu dizendo: vocês não sabem de que espírito são. Ou seja, o cristão, ele não defende que as pessoas sejam forçadas, coagidas a crer no que ele crê. O cristão defende a liberdade religiosa, o cristão defende a tolerância legal. Mas alguém pode se questionar, isso funciona dentro da igreja também? Estamos falando aqui de tolerância cristã em relação à sociedade onde o cristão está inserido. Mas vamos lá. Dentro da igreja, o princípio da livre associação existe. A pessoa, quando é integrada a uma igreja, ela deve, obviamente, se submeter às normas que existem naquela igreja. A pessoa está ali para aprender a palavra de Deus, a ser orientada segundo as Escrituras e a seguir as normas daquela igreja, que são pautadas conforme o entendimento que aquela denominação tem das Sagradas Escrituras. Agora, se a pessoa não concorda com aquilo que é esposado por aquela denominação, por aquela igreja, ela pode sair dali e ir para outra igreja onde se sente mais confortável, para evitar, inclusive, o confronto, porque o que não pode acontecer é uma pessoa querer que uma denominação inteira se curve ao pensamento individual dele em relação a determinado assunto. Então, dentro da igreja também existe o princípio de liberdade religiosa a partir do princípio da livre associação. Quando dizemos que os cristãos defendem a tolerância social, estamos querendo dizer que o cristão defende que
todas as pessoas sejam respeitadas, mesmo que discordemos de sua religião ou de suas ideias. O cristão defende a paz entre os indivíduos, a paz entre os diferentes. Inclusive, nós encontramos lá na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 2, versículo de número 17, ele afirmando o seguinte: honrai a todos, amai a fraternidade. E sabe qual é o contexto dessas palavras dele? Ele não está se referindo aí a honrar a todos dentro da igreja, amar a fraternidade dentro da igreja. Nós encontramos outros textos bíblicos que falam de nós termos de honrar as pessoas e de amarmos as pessoas com quem nós convivemos na nossa comunidade de fé. Mas o que o apóstolo Pedro está dizendo ali é honrar a todos na sociedade, é amar a fraternidade no sentido da sociedade, da humanidade, da relação do crente com a sociedade onde ele está inserido. Então, o cristão defende a tolerância social. A tolerância que o cristão não defende é a tolerância à crítica. O cristão é a favor da liberdade religiosa, da liberdade de expressão religiosa. O cristão tem que ter o direito de pregar, de manifestar e de transmitir às pessoas, compartilhar às pessoas os valores, os princípios da palavra de Deus, os valores do evangelho. O cristão não pode ser tolhido desse seu direito, ele não pode ser impedido de pregar, de proclamar a verdade do evangelho. Tolerância cristã não é sinônimo de condescendência doutrinária, não é sinônimo de afrouxamento de princípios, muito ao contrário. Tolerância cristã é tolerância, como já dissemos, legal, é tolerância social, mas não tolerância à crítica. O cristão não pode ter medo de evangelizar porque isso pode significar desrespeito à fé dos outros. Não, todos nós somos adultos em sociedade. Nós devemos respeitar as pessoas, nós devemos tratar todas as pessoas muito bem, mas nós devemos ter o direito de, assim como outras pessoas manifestam suas ideias e pensamentos, nós também manifestarmos aquilo que está em nosso coração, aquilo em que cremos, aquilo que está exarado nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. O cristão não deve ser impedido de participar das discussões na sociedade onde ele está vivendo. O cristão não deve ser impedido de se opor às agendas que se chocam frontalmente com os valores que ele defende. O cristão, ele não é vox populi, vox dei. O cristão é sola scriptura. O cristão é somente as escrituras. Ou como dizia John Wesley, o cristão é o homem do livro. Livro com L maiúsculo. Livro como referência à palavra de Deus. Queridos, estamos chegando ao final deste vídeo e eu gostaria de lembrar você que ainda não se inscreveu no canal, a se inscrever no nosso canal e também a compartilhar os nossos vídeos ao maior número possível de pessoas para que mais pessoas sejam abençoadas através do conteúdo que produzimos aqui com tanto carinho para abençoar vidas, ok? Um abraço e até o nosso próximo encontro.